Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta é a revista Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no quarto trimestre de 2021 da CPAD. E nesta semana nós estamos na lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. O texto áureo, o texto ouro da lição diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. A verdade prática nos diz que, uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. E nesta semana nós vamos tratar dessa temática sobre o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo como um modelo muito importante, de elevada importância e indispensável na vida de todo e qualquer obreiro, todo e qualquer ministro do Evangelho, a respeito da missão que lhe foi dada por Cristo Jesus. Em Marcos 16,15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E esta pregação, esta anunciação, esta proclamação evangelística, ela é dada como responsabilidade aos crentes, mas no poder do Espírito Santo. Não no poder das letras filosóficas, não no poder da mentalidade ideológica de quem quer que seja, mas no poder do Espírito Santo, que é muito explícito no decorrer da palavra de Deus. No poder do Espírito Santo, esse é um movimento indispensável para aquele que trabalha na obra do Senhor, e o apóstolo Paulo deixou-nos exemplo porque ele seguiu os exemplos de Cristo Jesus. Ao seguir o exemplo de Cristo Jesus, ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Então, na pregação do Evangelho, no ensinamento da palavra, precisamos imitar a Cristo, como Paulo também o imitou, falando pelo Espírito Santo. A base espiritual do ministério do apóstolo Paulo é o ministério de Cristo Jesus. Cristo é o tema da mensagem do Evangelho. Então, Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. O próprio ministério de Jesus foi um ministério debaixo do poder do Espírito Santo. Vocês vão ler em Atos capítulo 10, versículo 38, que está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou, como na Almeida Revista Atualizada, com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós observamos que o próprio ministério de Jesus foi desenvolvido no poder do Espírito Santo. Era parte da missão de Jesus, pregar no poder do Espírito Santo, ensinar, outorgar, a autoridade, delegar a autoridade no poder do Espírito Santo. Quando ele vai no ato da ascensão, Jesus vai dizer o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. O ministério da igreja está debaixo do poder do Espírito Santo. E o ministério de Jesus, ele se desenvolveu aqui nessa terra no poder do Espírito de Deus. Na sinagoga, Jesus ele leu o que dele mesmo estava escrito, profetizado em Isaías capítulo 61. Vamos dar uma lida lá? Vamos dar uma lida em Isaías 61, que eu tenho certeza que você conhece. Isaías
61, quando a salvação ela é proclamada: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Então é muito importante também ressaltar que a base do ministério apostólico de Paulo é o ministério do próprio Jesus. Em Atos 2, versículo 22, Pedro testemunhando no seu discurso aqui: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, a base do ministério apostólico de Paulo, ressalto que foi o ministério brilhante de Jesus enquanto esteve aqui na terra. O ministério dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, a partir de Atos dos Apóstolos principalmente, ele foi um ministério apostólico debaixo da autoridade do Espírito Santo. Vocês lembram que em Atos 2,4 está escrito que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, cumprindo o que Jesus havia dito em Atos 1,8, que eles receberiam o poder do Espírito Santo que haveria de vir sobre eles. Eles receberam esse poder e começaram ali a ter a sua ousadia na pregação e ensinamento da palavra, conforme Pedro está pregando lá em Atos 4,8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aí ele começa a pregar, a discorrer todo o ministério de Jesus e o propósito de salvação para toda a humanidade. Agora, em relação ao apóstolo Paulo, que é a temática da lição, Paulo esteve no poder do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, desde a sua conversão. Né? O ministério do apóstolo Paulo ele foi debaixo da autoridade do Espírito Santo desde a sua conversão. Vamos dar uma olhada em Atos 9? Vamos lá em Atos capítulo 9. Abre lá a sua Bíblia. Eu estou aqui folheando a palavra de Deus, que é um instrumento para a sua aula. Você tem o seu material para a aula, é a Bíblia Sagrada, né, a revista de escola dominical. Você precisa ter um bom dicionário de teologia, um dicionário bíblico, né? E você vai precisar também, quem sabe, de uma concordância bíblica. Você precisa ter uma base também em teologia sistemática para que você tenha uma ideia geral, teológica, de todo o ministério do apóstolo Paulo também. Quem sabe também um livro de biografia do apóstolo Paulo. Então, na conversão, ele já foi cheio do Espírito Santo, né? Conforme Deus havia ordenado depois daquele episódio no caminho de Damasco, Paulo, literalmente cego ali, né, com os seus olhos escamosos, as escamas caem depois da oração de Ananias, que havia sido ordenado pelo Senhor a orar por Saulo, né, que acabara de ter aquela revelação esplendorosa, aquela aparição maravilhosa de Jesus na vida dele, dando-lhe uma missão. Ananias foi e entrou na casa, Atos 9:17. E impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo ele está sob a autoridade do Espírito Santo desde a sua conversão. Desde o momento em que Ananias chega ali naquele ambiente, naquela casa, na rua direita, impõe as mãos sobre ele, e ali o Espírito Santo toma Saulo, e ele tem ali a brilhante
revelação evangélica, né, de que ele haveria de pregar o evangelho aos gentios. Então, ele já estava sob o poder do Espírito Santo desde a sua conversão. Agora, não só isso, Saulo, ele estava sob a autoridade do Espírito Santo, e quem está sob a autoridade, sob o poder do Espírito Santo, ele é um promotor da comunhão entre os discípulos. Ele é um promotor de comunhão. Depois de receber a oração de Ananias, em que ele foi batizado nas águas, no versículo 19 de Atos 9, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Né? Ele estava com os discípulos, né, promovendo, ele já estava em comunhão, já estava em interação social e espiritual com os crentes daquela região. E em Atos 9, versículo 20, ele já está pregando, ele já começa a pregar. No versículo 20 de Atos 9, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Já é o primeiro tema da mensagem dele. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino, a divindade de Jesus. Né? Ele começa a pregar ali. Quem está no poder do Espírito tem Jesus como centro da sua mensagem. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios: porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Era a mensagem inicial e central apostólica de Saulo enquanto ele esteve ali no início do seu ministério. Já no versículo 29, ainda em Atos 9, está escrito, narração de Lucas, né? E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele falava com coragem, com ousadia, sem ter medo de represálias. Quem está sob autoridade, sob o poder do Espírito Santo, fala com ousadia. Ousadia acompanhada das verdades teológicas, das verdades da sã doutrina, das verdades evangélicas, da verdade do Evangelho. E ainda no versículo 29 que acabamos de ler, mas eles procuravam matá-lo. Somente no poder do Espírito Santo é que o pregador mantém seu ministério, mesmo que esteja sob ameaça. Ministério sob ameaça, ele só permanece de pé se ele estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo. Explique isso aos seus colegas de classe, explique isso, meu querido professor, aos demais professores da escola bíblica na sua igreja local. Explique isso aos novos crentes no seu discipulado. Explique isso aos jovens e adolescentes que, mesmo estando sob ameaça, quem está sob a autoridade do Espírito Santo, não há o que temer. Porque diante da ameaça, além da defesa divina na sua vida, você ainda vai ter o Espírito Santo como guia para te direcionar para onde você vai. Se você vai para a esquerda, para a direita, se você vai dar um recuo ou se você vai avançar. Deus está no controle e o Espírito Santo é quem guia o pregador. Então, o poder do Espírito, ele está sobre o apóstolo Paulo, né? Que até então, até o capítulo 13 ali, até os capítulos seguintes, ele é chamado de Saulo. E Paulo é enviado, né? O ministério se desenvolve, a igreja o aceita e ele anda tranquilamente em Jerusalém. Agora, em Atos 13, você vai observar que Paulo ele é enviado pela igreja no poder da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que comunica à igreja a missão que o apóstolo Paulo vai receber a partir de agora. Em Atos 13, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aí o versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo lança comunicação, embora aqui especificamente o texto não diz como se deu essa comunicação nesse momento, simplesmente Lucas registrou que o Espírito Santo disse.
O Espírito Santo fala, o Espírito Santo comunica. Ele é um ser pessoal que se relaciona com seres pessoais que somos nós. E ele diz, apartai-me. Na corrigida diz apartai-me. Na Almeida Revista e Atualizada diz, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo, separai para mim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele está comunicando à igreja. A igreja é testemunha da comunicação do Espírito Santo na vida daquele que está sendo incumbido de levar uma obra missionária à frente, uma obra evangelística, uma obra apostólica. O Espírito Santo está em brilhante, em comunicação com a igreja e com aqueles a qual ele chama. Então você vê o ministério do apóstolo Paulo sendo desenvolvido sob a autoridade do Espírito Santo. E em Atos 16, eu estou seguindo aqui uma sequência dos Atos, né? Dos Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo, debaixo da autoridade do Espírito Santo, recebendo direção. O Espírito Santo direciona o apóstolo Paulo, ele direciona o pastor, direciona o missionário, direciona os obreiros da casa do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá a direção. E não se espante, porque em Atos 16, versículo 6, está escrito assim, e passando pela Frígia, aqui já é o contexto da segunda viagem missionária de Paulo, tá? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E alguém pode perguntar, por que o Espírito Santo impediu uma obra missionária evangelística na Ásia? Porque o Espírito Santo, ele conhece o momento, ele sabe o momento, é o Espírito de Deus quem guia, não era o momento. A palavra na Ásia vai chegar depois, mas não era aquele momento. O propósito de Deus, ele é revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos para que eles não saiam da direção, não percam a rota, né? Então eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia naquele momento. Aí o versículo 7 diz assim, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então você observa que o Espírito Santo, ele dá direção, ele impede e manda avançar, ele manda seguir, mas também manda recuar. Porque para tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus, inclusive para a pregação evangélica em territórios ainda não alcançados. A verdade é que de uma hora para outra, com Paulo ou não, Deus levanta um, mas também levanta outro. O Evangelho vai chegar em territórios ainda não alcançados. E seguindo ainda uma ideia de que o apóstolo Paulo está sob a autoridade do Espírito Santo, eu quero, antes de finalizar, que tal você, professor, desafiar a você mesmo e tentar montar um temário paulino pneumatológico pelas 13 cartas que estão no cânon do Novo Testamento. Seria interessante. Eu montei uma sugestão aqui, vou citar para vocês, né, as 13 cartas do apóstolo Paulo e a autoridade do Espírito Santo em relação a esse temário paulino maravilhoso, pneumatológico, né, pneumatológico porque diz respeito ao pneuma, ao Espírito, né, a doutrina apostólica do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele tem essa coisa maravilhosa de tratar espiritualmente as igrejas pelas quais ele passou, pelos quais ele mandou obreiros, pelos quais ele mandou ensinamentos valiosos de conduta, de moral, de ética, de espiritualidade, de ordem e decência. Isso é maravilhoso. E tudo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo. Vamos seguir a sequência do Novo Testamento? Aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 15 e 16, o Espírito Santo em Romanos, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Há uma comunicação
do Espírito Santo com o espírito do homem. Lembra da tricotomia humana? O homem ele é espírito, alma e corpo. O Espírito Santo se comunica com o espírito do homem. Tá? O espírito do homem ele é o meio de comunicação entre Deus e o homem pelo Espírito Santo. A alma ela reflete aos anseios externos, aos anseios do mundo, e o corpo reage às outras duas formas, a forma do espírito e a forma da alma. O corpo vai reagir a isso. Então, o Espírito Santo em Romanos ele é o comunicador, né, o intercessor, conforme Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo em Romanos, o Espírito Santo nas duas cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Lembro a você que este temário é um temário sugestivo, tá? Não é propriamente fixado ou permanente. Você pode montar o seu temário paulino acerca do Espírito Santo. A minha palavra, 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé, a vossa fé, não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O público aos Coríntios sabia o que era filosofia, sabia o que era a sabedoria dos gregos, mas o apóstolo Paulo já deixa claro que a palavra da pregação não é pela filosofia dos homens, não é pelos estoicos, dos epicureus, não, é pelo Espírito Santo revelado, aquilo que o Espírito Santo revela, aquilo que o Espírito Santo comunica. O Espírito Santo, ele entra em contraste com as filosofias dos homens. E ainda em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, um temário paulino interessante acerca da distribuição dos dons espirituais e da unidade da igreja, da ordem, da decência. Então você entende, na primeira carta aos Coríntios, que Paulo está sob a autoridade do Espírito, colocando ordem na igreja, ordem na pregação, ordem na distribuição e exercício dos dons espirituais e o amor acima de tudo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Na segunda carta aos Coríntios, você vai observar que Paulo discute a liberdade no Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 17 da segunda carta aos Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A liberdade dos crentes no Espírito Santo. E vamos à carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, a brilhante, doutrinária carta aos Gálatas, você vai observar, né, que o fruto do Espírito Santo está em oposição às obras da carne. Né? As obras da carne, lá no capítulo 5, versículos 16 até o 26, no resumo de tudo, Paulo diz: andai em espírito, andai em espírito, andai em espírito. No 25, ele ainda diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito Santo como nosso guia, tá? E ali, frutificando no Espírito. E tem a lista ali do fruto do Espírito, dos gomos do fruto do Espírito. Isso é muito interessante. Então monta aí, vai montando aí o seu temário paulino. Na carta aos Efésios, ele ensina a igreja a ser cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, encher o interior. Aí falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cânticos espontâneos, cânticos inspirados, né? Cânticos que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito e a gente entoa. Né? A musicalidade maravilhosa também é exposta aqui na igreja primitiva. O fruto do Espírito, em Efésios, enchei-vos do Espírito. Agora, na batalha espiritual, da armadura de Deus, as peças da armadura, a peça de ataque da armadura de Deus está em Efésios 6,17.
né? E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a espada do Espírito Santo. Ele diz o que é essa espada do Espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Tá? E você pode casar ali em Hebreus 4:12 para sintetizar a ideia. Tá? Filipenses 3, versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Servir a Deus no Espírito. E a carta aos Filipenses, a carta da alegria. A alegria é elemento do reino de Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 4:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá? Então, servir a Deus no Espírito é servir a Deus com alegria, não confiando mais na circuncisão da carne, mas sim na circuncisão do coração. Na carta aos Colossenses, ele mostra, no capítulo 1, versículo 4, do amor pelos crentes no Espírito. O Espírito Santo, ele vai proporcionando o amor. Graças damos a Deus, Colossenses 1, 3 e 4. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Todos os santos. Que maravilha! Glória a Deus por isso. E ainda no versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. O amor no Espírito Santo. O Espírito Santo também impulsiona o amor entre os crentes. Tá certo? Vamos, 1 Tessalonicenses, vamos avançar. 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não interrompam a obra do Espírito Santo. Aqui ele está ensinando a igreja a ser constante no Espírito Santo. Colocar o Espírito Santo, nos colocarmos debaixo da autoridade do Espírito Santo constantemente. Isso é maravilhoso. Na segunda carta, no capítulo 2, versículo de número 13, fala também de santificação do Espírito, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. O Espírito santifica, né? O Espírito santifica. O Espírito santifica, santificação do Espírito. E já na primeira carta que ele escreve a Timóteo, né, que é uma palavra pastoral, apologética, o Espírito, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito. Se vê aí que Espírito está com E maiúsculo, tratando-se aí do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Mas o Espírito expressamente diz, olha como o Espírito Santo revela, o Espírito diz, ele fala, ele comunica, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. O Espírito Santo em contraste com espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É através do Espírito Santo que nós, obreiros da casa do Senhor, professores da escola dominical, é pelo Espírito Santo que nós protegemos a igreja contra falsos ensinos, contra falsos profetas. Tá certo? Então ele continua essa temática durante a sua carta a Timóteo. Em 2 Timóteo 3,16, aqui tem toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16 é o texto áureo da inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo quem inspirou os escritores da Bíblia, e esse aqui se torna, juntamente com 2 Pedro 1, 20 e 21, torna-se aqui o texto áureo das verdades bíblicas, da inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. E por fim, Tito, a carta de Paulo a Tito, essa carta breve, muito bonita, ele
Ele fala do Espírito Santo que mantém a boa ordem ministerial da igreja. E ele vai dizer o motivo, né? Por esta causa, Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aí ele dá aqui os requisitos, né, para aqueles dirigentes da igreja em Creta. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo mantendo a boa ordem e a decência no ministério, na igreja do Senhor Jesus. Não esqueça de manter a coerência na didática da lição, na ministração da lição, na conclusão da revista da lição 6, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Nós somos um povo pentecostal. Pentecostal não só porque recebemos o batismo com o Espírito Santo na evidência de falar noutras línguas, mas principalmente também pelo exercício ministerial na igreja, na atuação livre e desimpedida do Espírito Santo no ambiente e na vida dos crentes em Jesus em um pós-Pentecostes. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.